Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Adriane Valentim, estou aqui para trazer mais uma palavra para o Ministério Família, um projeto de Deus. E hoje o tema que eu quero abordar é sobre a importância da mãe na vida dos seus filhos. Como uma mãe interfere e influencia na vida dos seus filhos, tanto para o bem quanto para o mal. E olha só, acompanha comigo uma história que eu quero contar para você de uma família. E essa história está lá em Gênesis capítulo 25, a partir do verso 19, que diz assim: esta é a história de Isaac, filho de Abraão. Isaac tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel, irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Verso 21. Rebeca não podia ter filhos, e por isso Isaac orou a Deus, o Senhor. O Senhor ouviu a oração dele, e Rebeca ficou grávida. Agora no verso 24. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz, e ela teve dois meninos. E agora, para finalizar, e aí depois eu vou explicar um pouquinho essa história, agora, a partir do verso 28, diz assim: Isaque amava mais Esaú porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Aqui se estabelece um problema. E é desse problema que eu quero falar. Como que uma mãe e um pai pode interferir ou influenciar a vida dos filhos, tanto para o bem quanto para o mal. Veja só, essa história está relatando a vida de um casal, que era Isaac e Rebeca. Primeiro, ele já tinha um problema muito sério, porque Rebeca ela era estéril, mas a própria Bíblia aqui relata que o seu esposo, Isaac, orou por ela. E quando Isaac fez essa oração pela sua esposa, o ventre de Rebeca deixou de ser estéril e passou a dar de filhos e gerar filhos. Tanto é que Rebeca teve dois filhos, que foi Esaú e Jacó. Mas aonde que começa a se estabelecer um problema aqui dentro dessa família, dentro dessa casa? A partir do momento que os pais começam a ter filhos preferidos. A própria Bíblia aqui está dizendo, e é muito clara, que Isaac, ele preferia Esaú. Por quê? Porque Esaú gostava de caçar e Isaac também gostava de caçar. Ou seja, Isaac se via na vida do seu filho ali, de Esaú. Esaú era aquele menino que saía para caçar. A Bíblia conta que ele era mais peludo, talvez ele era até mais robusto, maior, é isso que dá para entender. Você pode fazer essa leitura aí na sua casa e tirar as suas próprias conclusões. Mas o que a gente entende é isso. E por isso, por Esaú ter se transformado nesse rapaz que gostava de caçar, que saía de casa, que depois voltava com aquele animal para a mãe poder fazer, eles chamavam naquela época de guisado, aquilo chamava a atenção de Isaac. Então, provavelmente, ele olhava para aquele filho e falava: Uau, esse meu filho é forte, esse meu filho, sim, vai à caça, vai à luta, mata os animais, traz para cá. Essa era a cultura deles na época. Então, Esaú estava seguindo a cultura da sua família. Mas Jacó, ele já era possivelmente mais achegado à sua mãe. Talvez era aquele menino mais emotivo, mais sensível, mais sentimental. E a Bíblia também vai dizer que Rebeca, ela tinha sua preferência por Jacó. E isso é um problema dentro da casa, é um problema dentro das famílias. E você sabe o que aconteceu devido ao fato do pai preferir um e a mãe preferir outro? Aconteceu uma divisão. E pior, quase aconteceu uma morte. Depois nós vamos ver aqui que Isaac, quando ele já estava numa idade mais avançada, a cultura da época, ele chamava os seus filhos e eles abençoavam os seus filhos. Ou seja, principalmente o filho primogênito. Como Esaú era o filho primogênito, então Isaac fez isso. Quando ele estava já praticamente para a morte, a Bíblia relata isso, ele já estava numa idade bem avançada, ele sentia que já estava chegando os seus últimos dias. A Bíblia conta que ele já estava até cego, ele já tinha até perdido a vista, e então ele manda chamar o seu filho Esaú. E quando ele manda chamar o seu filho Esaú, ele fala para ele: Esaú, eu quero que você faça um guisado para mim, eu quero que você pegue um animal, que você traga e você faça para mim um prato. Porque ele sabia que Esaú gostava de fazer isso era agradável aos olhos de Isaac, e ele queria que Esaú fizesse aquilo. Por quê? Porque quando Esaú trouxesse a comida para ele então colocaria a mão sobre ele e declararia bênção sobre a vida de Esaú. Acontece que a sua mãe Rebeca escutou essa conversa do pai com o irmão Esaú, ou com o próprio filho de Rebeca também, Esaú. E sabe o que ela fez? Ela fez algo muito feio. E eu estou compartilhando essa história com você para que você também possa perceber que não só as nossas famílias têm problemas, mas as famílias da Bíblia. A Bíblia nunca escondeu os problemas que as pessoas tiveram. Aqui na Bíblia você não encontra pessoas somente que fez coisas certas, pelo contrário, você sempre vai encontrar pessoas que fizeram coisas erradas, mas nem assim ou nem por isso deixaram de ser perdoadas, ou melhor ainda, deixaram de se arrepender dos seus erros. E é isso é um fato que eu quero chamar a sua atenção, que eu e você, como pai, como mãe, nós também erramos, mas nós precisamos reconhecer o nosso erro e consertar o nosso erro e pedir perdão com relação àquilo que nós erramos. E olha a influência dessa mãe. O que ela fez? Ela ouviu aquela conversa, ela chamou o seu filho Jacó para perto dela, e então ela disse para ele: Jacó, aconteceu assim e assim. Teu pai quer uma comida porque ele vai dar benção para Esaú. Então, Jacó, sabe o que você vai fazer? Você vai buscar um animal e eu vou fazer. E aí eu vou preparar essa comida para ele e você vai levar para o seu pai, porque aí a benção vai ficar sobre você. E aí Jacó falou assim para ela: Mas mãe, o meu irmão é peludo, meu pai vai perceber. Eu não sou Esaú. Veja só que o próprio filho achou aquilo meio estranho, falou: Não vai dar certo isso, né? Isso não está correto. Mas a mãe, muito astuta,
e acabou influenciando o filho a fazer algo errado. Gente, isso é um ponto muito sério. Nunca eu e você devemos influenciar os nossos filhos a praticar algo errado, a mentir, a roubar, a enganar os outros, a tirar proveito dos outros, ou só por interesse fazer as coisas para os outros, quanto mais contra o próprio pai. E então Rebeca influencia o seu filho a mentir para o próprio pai e roubar a bênção que era de Esaú. E aquilo aconteceu. Jacó foi, trouxe aquela caça, a mãe preparou aquela comida, Jacó foi levar para o pai. Isaac, como estava cego, não poderia ver. Quando ele ouviu a voz de Jacó, Jacó disse: Pai, eu estou aqui, eu sou Esaú, eu vim trazer a comida que o senhor pediu. Isaac disse para ele assim: Não, mas você não é Jacó, você não é Esaú. A sua voz está diferente. E ele disse: Eu sou Esaú, sim. Eu estou aqui já compartilhando a história, mas você pode ler, está aqui, está registrado. Está aqui depois dos versículos seguintes, você pode ler na sua casa. Tá? Grava aí, Gênesis, a partir do capítulo 25, e você vai ler o que aconteceu depois. Veja só, quando Jacó se aproximou do pai, o pai começou a tocar nele, começou a pegar nele. E a mãe tinha arrumado algumas peles de animais para colocar nos braços de Jacó, porque ela já desconfiou que Isaac poderia fazer aquilo. E de fato, Isaac foi conferir. E quando ele viu que havia pelo realmente nos braços de Jacó, por mais que ele ficou meio desconfiado, mas ele acreditou. Eu imagino que Isaac mesmo pensou: bem, não é possível que o meu próprio filho vai me enganar. E o que aconteceu então? Ele realmente declarou bênção ali sobre Jacó, como se fosse Esaú. Mas sabe o que aconteceu? Não deu muito tempo e quem apareceu? Esaú, com aquele prato feito para o seu pai. Quando ele entra na tenda, oferece o prato para o seu pai, Isaac então diz para ele: Mas Esaú, eu já dei a bênção para o seu irmão, porque ali Isaac percebeu que realmente era uma farsa, que realmente era Jacó. E como naquela época eles levavam a sua palavra muito e muito a sério, se era sim, se era não, era não, e ele já tinha dado a bênção para Jacó, então ele não poderia voltar atrás. Ele não poderia fazer como nós às vezes fazemos: não, eu falei para fulano que eu ia fazer tal coisa, mas eu não vou fazer não, não vou fazer para ele, eu vou fazer para você. Não era assim. Era sim, sim e não, não, exatamente como a Bíblia nos ensina a fazer. E então ele disse: eu já abençoei o seu irmão. Com muita tristeza no coração, Jacó, Isaac, disse para o seu filho Esaú: eu já dei a bênção que era sua para o seu irmão Jacó. Agora você consegue imaginar a ira, o ódio que Esaú sentiu do seu irmão Jacó? Pois é, exatamente. A Bíblia fala sobre isso, que Esaú grita, que Esaú fica com muito ódio e que ele sai daquela tenda declarando: o dia que meu pai morrer, eu vou te matar. Foi isso que ele declarou para o seu irmão Jacó. Tamanho era o ódio que ele teve no seu coração. E eu imagino que, olhando para essa história, tanto eu quanto você, também, da mesma forma, nos sentiríamos assim. Porque, de fato, é algo muito feio de se fazer, sabe? É uma farsa, é uma mentira. Isso causa uma revolta, isso causa uma rebeldia naquela família, causou essa rebeldia e causa em qualquer família onde há esse tipo de situação. Então, infelizmente, a maior culpada de tudo isso foi a mãe Rebeca. E o que eu quero deixar aqui para nós hoje, diante dessa história, é que eu e você jamais devemos agir dessa forma. Nós não somos convidados, como mãe, ou até mesmo como pai, a ter filhos preferidos. Deus não tem filhos preferidos. A palavra de Deus, quando nos chama de filhos, traz para nós um amor de Deus por igual. Ele ama você como ele ama a mim. Ele ama tanto aquela pessoa que está na rua como aquela pessoa que não está. Ele ama tanto aquele que não tem muito recurso como aquele que tem muito recursos. Deus não faz diferença com relação a amar. Imagina então o pai e a mãe, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos ter filhos preferidos ou dar mais para esse e menos para aquele. Não faça isso. Se você vai corrigir um, corrija o outro também. É lógico, dentro daquilo que é correto, dentro daquilo que é certo. Aquele que errou, você corrige. Mas depois, se o outro errou também, corrija também da mesma forma. Não faça isso com seus filhos, porque você vai criar filhos exatamente como Jacó e Esaú, que se odiaram. E sabe o que aconteceu depois? Pela graça e misericórdia de Deus, lá na frente, depois que Isaac morreu, e depois que a mãe também faleceu, eles se consertaram. Eles tiveram um encontro, e você pode conferir isso lá em Gênesis, a partir do capítulo 25. Vai lendo os capítulos lá, 26, 27, e você vai ver que lá na frente, deixa eu até ver se eu já encontro aqui para deixar registrado para você. Lá na frente, a partir do capítulo 32, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, a partir do capítulo 32, nós vamos ver aqui que Jacó faz planos para se encontrar com Esaú. E é claro que Jacó estava com medo, porque ele sabia da promessa que Esaú tinha feito. Mas, como Deus é bom e trabalhou no coração de Jacó, Jacó teve um encontro com Deus ali no Peniel, se arrependeu, se consertou, reconheceu que ele errou. E então ele pediu para que Deus tivesse misericórdia dele e pudesse mover o coração de Esaú, para que não mais Esaú tivesse ódio dele, mas que Esaú pudesse perdoá-lo. E isso aconteceu. Quando eles se reencontraram, foi muito lindo. Deixa eu ver se eu encontro aqui para que eu possa ler com você, para a gente finalizar essa nossa conversa. Veja só, diz aqui, o Jacó se encontra com Esaú. Aqui, a partir do capítulo 33, a partir do verso 1 até o versículo 4. Veja só que lindo o que aconteceu com esses irmãos. Quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com seus 400 homens, dividiu seus filhos em grupos que ficaram com Leia, com Raquel e com as duas escravas. As escravas e seus filhos ficaram na frente, depois Leia com seus filhos e por último Raquel e José.
Verso 13: depois Jacó passou e ficou na frente, 7 vezes ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão, até que chegou perto de Esaú. A minha pergunta aqui para encerrar é: o que você acha que Jacó fazia todas as vezes que ele caminhava, essas 7 vezes, e ele se dobrava e colocava o rosto no chão? Certamente ele orava. Certamente ele demonstrava o seu arrependimento. O fato dele colocar o rosto no chão já era um sinal de humilhação diante de Jacó. Ele tinha reconhecido o seu erro. Ele reconheceu a trapaça que ele causou no seu irmão, o erro que ele cometeu, a raiva e a ira que ele causou, o ódio que ele causou na vida do seu irmão. Então ele estava demonstrando ali por meio do seu comportamento o seu arrependimento. E olha que lindo que acontece no versículo 4. Porém Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. Ai, que lindo isso, né? Ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou. Olha que lindo isso, gente. E os dois choraram. Os dois choraram juntos, abraçados. Houve conserto, houve perdão, houve reconciliação. Graças a Deus por isso. E é para isso que Deus nos chama, para a gente viver em amor, para a gente, sabe, poder reconhecer ali quem é o nosso irmão, quem é a nossa irmã, a família. A família é um projeto de Deus. Por isso, hoje nós temos o Ministério Família, um projeto de Deus para poder divulgar isso, que Deus ama a família, Deus ama a sua família. Mas você, mãe, você, pai, nós precisamos aprender como orientar os nossos filhos. Se eles não se dão bem, se eles estão sempre brigando, se um xinga o outro, se um trata o outro mal, é você, mãe, é você, pai, que tem o dever de orientá-los. É você que vai ajudá-los a eles se amarem, a eles se respeitarem, sabe? É você quem produz isso. Conforme você vai produzindo isso na sua casa, o ambiente da sua casa vai se tornando um ambiente gostoso, um ambiente de respeito, de amor, sabe? Não permita que os irmãos fiquem se xingando, que os irmãos fiquem, sabe, desejando o mal um do outro. Corrija eles, mas também corrija em amor. Porque muitas vezes os filhos só estão reproduzindo aquilo que eles veem nos pais. Então, se você, pai e mãe, também não é um pai que demonstra amor, que demonstra respeito, é isso também que eles vão demonstrar um pelo outro. Então, a mãe influencia muito na vida dos seus filhos, consequentemente o pai. Então, a mensagem para hoje é: não tenha filhos preferidos. Se você tem que influenciar, e essa é a nossa parte, influencie para o bem. Influencie para que eles se amem, se respeitem, para que eles amem uns aos outros, gostem de estar uns com os outros. Crie um ambiente dentro da sua casa de amor, de afeto, de carinho, de respeito, porque isso vai perdurar para toda a vida dos seus filhos. Que Deus abençoe grandemente você. E olha só, deixa o seu like aqui, não esquece, deixa o like, tá bom? Coloca aí o seu joinha, o seu like de curtir. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e nos acompanhe aí nas redes sociais, pelo Instagram, Facebook, YouTube, tá bom? Ministério Família, um projeto de Deus.